coisas que ninguém te fala, que podem ajudar você a implementar e sustentar mudanças na sua relação com o corpo e alimentação, mas eu vou te falar. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, o meu nome é Letícia Teixeira, eu sou nutricionista, pós-graduada pela USP em Nutrição Clínica e Comportamento Alimentar, possuo formação profissional em Mindful Eating e sou instrutora de yoga formada na Índia pela tradição Himalaia. E nesse perfil nós falamos justamente sobre ferramentas que ajudam você a implementar e sustentar as mudanças na sua relação com seu corpo e alimentação. Então, se você gosta desse assunto, já se inscreve no canal para você não perder nenhum vídeo. E hoje a gente vai falar de Mindfulness. Mindfulness nos apresenta algumas atitudes, habilidades que podemos desenvolver e que podem ajudar a gente nesse processo. E hoje a gente vai começar falando sobre a mente de iniciante ou mente de principiante. O que acontece muito é o seguinte: muitas pessoas estão vivendo no automático e, portanto, se alimentando também no automático. E quando tomam consciência de que a relação com corpo e alimentação está desregulada, está pedindo atenção, cuidado, o desejo de mudar surge e com ele uma lista imensa de coisas que você sabe e quer fazer para que isso aconteça. Muitas vezes você não está praticando nada de exercício há anos e de repente você coloca ali como uma meta praticar 5 vezes na semana. Você não come frutas, mas passa então a entender que precisa consumir 3 frutas por dia. Você come salada apenas em uma refeição e passa a desejar incluir ela em todas. Enfim, muitas vezes a gente seta metas que são muito distantes da nossa realidade. A pergunta que fica é: essas metas ideais, será que elas são metas possíveis e sustentáveis? O Mindfulness, ele traz justamente para nós o seguinte convite: a curiosidade. Porque quando você abandona a ideia de fazer algo ideal para fazer algo possível, você é convidado também a exercitar essa habilidade. Porque veja bem, você, desde que veio ao mundo, teve que iniciar uma relação com a comida. Começou lá no peito da sua mãe ou na mamadeira, teve que passar pela introdução alimentar e a sua alimentação veio mudando nas diferentes fases da sua vida. Quando morava com sua família era de um jeito, foi para a faculdade outro jeito, vida adulta outro jeito, e aí morou com colegas, morou com o marido, namorado, enfim. A nossa alimentação, ela é envolvida pelas coisas que também acontecem na nossa vida. E isso nos dá a informação de que a relação com a comida ela muda em todos os momentos. E, portanto, a gente conservar um estado de curiosidade para entender como a gente está lidando com a comida em cada um desses diferentes cenários que vão se atualizando ao longo da nossa vida é muito importante. É importante a gente assumir um lugar de ignorância mesmo na nossa relação com a comida, porque não existe uma fórmula perfeita, um jeito certo, cravado, rígido de se relacionar com a comida. Não tem um certo e errado como as pessoas dizem por aí, porque a alimentação é uma questão de avaliação de contexto, de frequência, de consequências dos comportamentos que você tem. É muito comum que a gente julgue e critique tudo aquilo que a gente entende que está errado. Só que quando a gente entra nesse looping, a gente acaba se distanciando de efetivamente olhar o que de repente precisa de um ajuste ou precisa de um cuidado. Quando a gente tem curiosidade, a gente alivia a resistência, abre portas para pensar em soluções, para pensar em diferentes caminhos. Quando a gente entra no julgamento, na apontação de dedo, por vezes você pode cair no efeito já que. Então, já que eu comi
Uma Carolina, eu vou comer 6, eu vou comer tudo que tá aqui para acabar logo com isso. Então, já que eu não fui na academia na segunda-feira, eu não vou o resto da semana inteira. Percebe o quanto esse olhar nada curioso acaba nos levando para um lugar de distanciamento dos nossos cuidados em saúde, ao invés de nos aproximar? Talvez você esteja se criticando por exagerar nas quantidades do jantar. E se você olhasse com curiosidade, será que você descobriria coisas sobre você, coisas sobre a sua rotina? Como, por exemplo, talvez você esteja precisando de um lanche da tarde, ou o que você está comendo ao longo do dia está sendo insuficiente e precisa de alguns ajustes. Talvez você não esteja consumindo uma quantidade de fibras que mantenha você saciado e permita você chegar nessa refeição mais estável para tomar decisões alimentares mais conscientes. Mas você só consegue ver isso quando você olha com esse olhar de como se estivesse olhando algo pela primeira vez. E para pessoas que, por exemplo, já fizeram muitas dietas, por vezes vão entrando em uma crença de que já sabem tudo sobre a sua própria alimentação e relação com a comida. Ou até pessoas que conhecem esses conceitos, aplicam esses conceitos de presença, de atenção, e elas vão, através da sensação que já sabem o bastante sobre, justamente entrando em um lugar que se distancia de conservar essa atitude. Talvez precisemos evocar nossa mente de principiante repetidas vezes, momento a momento, porque nossas ideias, opiniões e áreas de especialização obscurecem muito facilmente a nossa capacidade de reconhecer o que não sabemos. Repousar na consciência do não saber é incrivelmente importante para podermos ver as coisas com clareza e também com criatividade. E como eu disse, a mente de iniciante, ela é uma atitude, não quer dizer que você não saiba de nada, mas que você é suficientemente espaçoso neste momento para não se deixar capturar pelo que já sabe ou experimentou em face da enormidade do que é desconhecido. Basta a gente observar uma criança, a forma como ela olha para a vida. As crianças são curiosas porque de fato elas estão experimentando muitas das coisas pela primeira vez. Na verdade, elas estão experimentando a vida pela primeira vez. E a gente adulto, a gente vai perdendo essa habilidade. Então, esse é um convite para que a gente recupere essa atitude tão importante e que pode ajudar a gente, sim, e muito, a melhorar a nossa relação com a comida. E exercitar essa atitude exige bastante coragem, porque por vezes você vai identificar coisas que você não estava a fim de mudar, ou que você não queria sentir, ou queria estar passando. Mas a realidade, ela é como ela é. Mesmo que ela seja muito difícil, mas eu te garanto que quanto mais curiosidade você trouxer, mais compaixão na sua própria direção, mais possível também vai se tornar olhar para tudo isso, olhar para os seus desafios, olhar para aquilo que faz sentido para você e que você quer trazer de mudança nessa sua relação com o corpo e alimentação. E resgatando brevemente algo que eu trouxe no início, falando sobre fazer aquilo que é possível, quando a gente olha com curiosidade, a gente tem a possibilidade de entender o que a gente realmente pode fazer, o que está ao alcance, o que faz sentido para você fazer. Muitas vezes você vai num profissional da saúde, ele te passa uma lista gigante de coisas. E muitas vezes você não consegue seguir, porque talvez ainda você não tenha entendido a real importância daquilo, o porquê você está fazendo aquilo. E talvez até não tenha visto sentido naquilo que precisa ser feito. E nós, seres humanos, precisamos disso, dessa clareza.
Então, quando você traz curiosidade para observar todos esses aspectos, você cria algum nível de motivação para a mudança, ou se não exatamente uma motivação, mas uma compreensão de que movimentos precisam ser feitos. Então você passa a se organizar para que isso aconteça. Mudar sua relação com a comida não é tão simples assim quanto te disseram que é. E talvez seja por isso que você está tentando há tanto tempo trazer esse movimento para sua vida e não esteja ainda conseguindo. Não é porque você tem falta de fé, falta de foco, falta de força de vontade. Essa é a maior lorota do mundo. Muitas vezes você aí que está batalhando há anos na sua relação com corpo e alimentação, teve muito mais fé, muito mais força de vontade, muito mais foco do que muitas das pessoas que te falaram essa frase. Mas por talvez não ter conhecimento dessas outras ferramentas que precisam complementar o tratamento para que ele se sustente, para que seja possível implementar as recomendações que você realmente precisa seguir, que ainda isso não aconteceu. Mas nós somos seres humanos, temos neuroplasticidade, que é a nossa habilidade de fazer as coisas diferentes, de fazer coisas novas, de conquistar lugares que nunca antes pisamos e queremos. Então não desista de você, continue tentando e traga a mente de iniciante para a sua relação com corpo e alimentação. Eu espero que esse vídeo ele tenha ajudado você e eu virei aqui a compartilhar mais atitudes descritas pelo Mindfulness e que podem ajudar você a cuidar daquilo que você tanto deseja, a sua preciosidade, a sua saúde. Eu te vejo no próximo vídeo. Um beijo! Ah, e não esquece de deixar o seu like.